Muito bem, você vai ouvir agora a terceira parte desse debate inédito no Brasil, onde muitas informações foram dadas, alguns temas muito polêmicos. Então eu particularmente fico muito contente que você esteja ouvindo esse debate pela primeira vez aqui no Brasil. Vamos lá! E nenhum tipo de submissão ou violência. Um planeta de luz não admite reptilianos, ou qualquer hábito herdado dos reptilianos. Agora, falta saber em que planeta vocês querem habitar. O de vocês ou o deles? Acho que até você já respondeu sobre isso. Eles mostraram assim, tipo assim, você vai gostar, é assim, entendeu? Ele mostrou, eu realmente achei bacana. Deixa eu só terminar. Ofereceu aquilo. Então aqui, diz assim, resta saber se tudo o que eu expliquei até aqui acordou você para um fato simples, que é a destruição antecipada dos seres humanos e da Terra. Resta saber se vocês vão continuar dando de ombros e não admitindo que nesse momento vocês são fracos, presas fáceis do consumo e da maneira errada de viver herdada dos reptilianos. Resta saber se vão continuar esperando a salvação quando vocês mesmos podem salvar-se. O começo é não comer mais carne. E eu tenho uma pergunta sobre isso. Você concorda com essa definição de um planeta de luz? Se concorda, eu te pergunto, por que você ainda se dispõe a defender uma raça que contribui para que esse planeta não esteja em um plano de luz? Se discorda, a pergunta é, qual é a sua definição sobre um planeta de luz? O planeta reptiliano e os seus valores que você acabou de contar para a gente? O planeta reptiliano é um planeta de grande evolução, só que ele não é... existem escolhas a se fazer, entendeu? Por exemplo, para você viver num planeta, existe uma forma de você viver na luz e tudo mais, onde você tem que ser igual a todos o tempo todo, né? Então, por exemplo, você evolui para a igualdade. Então, por exemplo, eu imagino que um planeta, assim, eu não tenho tanta visão, assim, tanta mediunidade ou tanta viagem assim. Mas, assim, eu imagino, eu entendi que em planetas, assim, vamos supor, o planeta do Astar Sharan, vamos supor, o pessoal pleiadiano e tudo mais, eles moram em casas que são todas iguais, é tudo branco, eles estão sempre com aquelas túnicas. É meio assim aquele céu onde as pessoas ficam tocando harpa, sabe, entendeu? Que nem eu. Peraí, deixa eu falar. Acredito. E os reptilianos, eles oferecem uma existência onde eles desenvolveram a inteligência, a lógica e tudo mais, mas nem por isso eles se tornaram essa coisa branda, essa coisa meio pasmacenta, né? Eu entendo que existe essa possibilidade. Você pode aceitar esse convite, né? E ir para um mundo onde as coisas são mais agitadas, onde... Entendeu? Quer dizer, eu não saberia te dizer, assim, por exemplo, se isto é a luz ou a falta da luz. Isso exigiria de mim um grau de espiritualidade além do que eu posso dar, entendeu? Por exemplo, eu também fui uma vez pro mundo insetoide, né? O mundo insetoide também, ele era lindo. Tudo pareciam assim, umas flores enormes, assim, tinha tudo era meio transparente, e eles usavam também umas capas lindas, e aí eles me receberam super bem, falaram assim, você é bom para os insetos, você é nosso amigo, entendeu? Você é bem-vindo. Então eu entendi que eles eram muito amigáveis, eram muito mais amigáveis que os reptilianos, sem dúvida, e muito inofensivos. E aí esses sim são inofensivos com relação ao homem, não tem nada contra. Fizeram já muitas curas em humanos e tudo mais. Mas assim, a coisa é que, por exemplo, os planetas, eles têm certos, vamos dizer, sabores. Por exemplo, se você tivesse um ticket para morar em qualquer país do mundo, que país você escolheria, né? Não seria engraçado, por exemplo, se você pudesse falar assim, escolhe qualquer país do mundo para morar, entendeu? Né? E no caso dos reptilianos, eles têm uma espécie de uma proposta de como que é, do que eles acham certo, e pode ser agradável, tem vantagens e tem desvantagens.
com relação a viver num mundo tão igualitário, entendeu? Onde eu sempre tenho uma impressão que esses mundos assim de humanoides assim evoluídos, eles todos usam a mesma roupa, comem a mesma coisa, entendeu? É tudo igual. Sim. Eles são sempre bonzinhos. Isso me irrita, entendeu? Eu não queria ser assim. Sinceramente. Você tem condição de dizer para nós, para a nação reptiliana, o que significa Jesus? Quem é Jesus? Jesus foi um cara é o comandante Sananda mesmo. Ele veio com uma missão de uma... Não, mas desculpa, sim. Eu queria saber se você tem condição de me dizer o que os reptilianos acham sobre Jesus. Como eles consideram? Jesus é o cara que vem trazer a evolução nos moldes da Federação de Planetas, né? Que é a igualdade, que é a irmandade, que é aqueles princípios da humildade, da entrega e tudo mais, do altruísmo, entendeu? Ele tem toda a receita do bolo para construir um mundo parecido com o mundo do Star Sharon e tal, né? Quer dizer que seria a orientação desejada pelas instâncias oficiais que regem a Terra, pela Federação e tudo mais. Né? O que os reptilianos oferecem seria meio que o lado esquerdo. Isso aí é óbvio, entendeu? Entendi. É o outro lado. Entendi. Entendeu? Isso aí é óbvio, mas assim, você pode aceitar ou não, você pode se identificar ou não com essas formas de existência. É uma escolha do espírito, né? Tenho certeza que Jesus era um cara evoluidíssimo. Eu não sou cristão, mas gosto muito. Por exemplo, eu acho que assim, a religião cristã não me atrai nada. Mas assim, existe uma beleza muito grande nas frases de Jesus, né? A vida é uma ponte, não construa casa sobre ela. Quem nunca pecou atira a primeira pedra. Amai-vos uns aos outros, etc. A sabedoria dele, né? É inegável. Né? Agora, por exemplo, o reptiliano ele tem uma inteligência mais fundada na lógica, na individualidade, da expressão da individualidade. O que ele propõe para qualquer espécie, para ele mesmo, para qualquer outra espécie, não é o que Jesus propunha, isso tenho certeza. A impressão que a gente tem é que bom, eu não sei exatamente Pode falar? Eu não sei exatamente se nas palavras... Você é um bom orador, porque assim, você é aquele cracker que fez a regressão, a hipnose... Não sei mais. Não sei. Vocês não parecem nem um pouco. Você consegue vender a verdade dos reptilianos de uma forma muito amigável. Coisa que eu não sei... para eles deve ser muito bom, eles devem estar muito contentes com você. Acho que sim, estou bem empregado. Mas eu acredito que, eu não sei se eles pensam dessa forma sobre Jesus, né? E Não, eles como reptilianos, os extraterrestres todos, né, tem que ter respeito por um cara daquele gabarito. Isso aí, você pode concordar ou não. Eu posso achar Jesus legal ou não achar, não ter interesse naquilo, ou ter, não, tanto faz. Pois a inteligência dele é inegável, a elevação espiritual dele é inegável. Não é. Nem o reptiliano fosse realmente Satã, como diz no livro de Urântia, né? Que existe o sistema Satânia, o sistema rebelde, não sei o quê. Mesmo que você encare que os reptilianos são efetivamente o diabo, vamos dizer assim, nem assim tem como negar a força e a sabedoria de Jesus. Eu, na minha modesta opinião, como um espírito humano, né? Eu estou aqui na Terra e tenho cara de humano, tudo isso. Eu acho que existe uma diferença, primeiro, entre cristianismo e catolicismo. Então, muita gente faz essa confusão e fala, não, eu não sou cristão, se referindo à Igreja Católica Apostólica Romana, que, na minha opinião, é uma igreja cheia de contaminações, vamos dizer assim, do paganismo e dos reptilianos, enfim. Jesus não tem nada a ver com isso.
Mas vamos mudar um pouco do foco. E o que você acha dos kardecistas? Em que sentido? Por exemplo, os kardecistas são cristãos, né? Uhum. Mas eles têm uma visão mais moderna, eles admitem a reencarnação, o karma Uhum. e tudo mais, né? É uma coisa muito bacana. Uhum. Eu acho, né, por exemplo, muito mais próximo do que o Cristo pretendia, com todo respeito para quem entendeu. Mas também, assim, por exemplo, o que você acha? Bom, uma coisa é o que você está perguntando para o Fábio mesmo, né? Para o Fábio, Ou para para os sua uranianos? pessoa. Não estou falando não em nome do livro dos... Ah, ok. Não, eu acho o kardecismo algo muito moderno. Acho que há 150 anos atrás, me parece que... Muito recente ainda. Exato. E me parece que é muito fácil relembrar, porque eu peguei de criança, eu lembro dos anos 60, você falava que era espírita ou algo assim. As pessoas eram perseguidas, né? Era obsceno, era feio. Parece né? que, exatamente, era uma coisa antissocial. Herética, né? Então eu acho que muitas das verdades que nós conversamos aqui hoje, daqui a algum tempo vão ser fatos que vão ser comprovados e vão ser normais. Eu acho que o kardecismo deu Um arranque. deu um up, né? Deu uma levada para cima porque estava muito. Então. Mas assim, o que eu não gosto é do que se tornou, porque virou uma religião. Aí aparece aquelas pessoinhas que ficam fazendo, não deixa, você não pode olhar para fora da caixa, você entendeu? Tem que seguir ali a Bíblia dos espíritas. E para mim, pessoalmente, eu não gosto de nada que cerceie a minha liberdade. Então, nesse aí que tá. aspecto, Por exemplo, a gente chegou onde eu queria chegar. Por exemplo, o kardecismo é uma forma bastante evoluída, legal, tudo mais, mas eles também têm, que nem eu falo assim, o catolicismo tem alguns ranços, tal, mas de repente o kardecismo, que é uma coisa muito mais recente, também já está com os mesmos ranços, entendeu? Um certo masoquismo. Todas as religiões. Quanto mais eu sofrer, melhor. Exatamente. Quanto mais quando eu desencarnar de uma forma quanto mais dolorosa, melhor. Exatamente. E isso tudo que a gente já pegou aquelas vicissitudes, né? Isso. Então parece que existe uma coisa que é um pouco de alguma imperfeição que ficou na mensagem cristã, que não sei se vem de Jesus ou não diretamente, que de repente tem sempre essa coisa meio sofredora, meio masoquista. Então, mas aí né? eu tenho um comentário a fazer, acho que você não vai curtir muito. Pode falar? Essa imagem do Cristo perdidão, o Cristo derrotado, foi uma imagem que foi... Do reptiliano. Não, foi feita... Não, foi trazida pelo nosso amigo, o imperador Constantino, que reinventou a história de Cristo. Cristo foi muito maior do que... É muito difícil saber como era o cristianismo primitivo de fato. Né? Eu acho assim, que Jesus não era um cara tão bonzinho quanto dizem. Eu tenho um livro sobre Jesus, que é o Fechando os Olhos, Abrindo o Coração, que eu me submeti a uma regressão e eu voltei no tempo. E eu vi um cara muito mais poderoso e muito mais forte do que esse que contam para nós. Agora, o culto à culpa, o culto a esse Jesus derrotado da cruz, essa eu nunca comprei. E nunca vou comprar. Essa é uma grande armadilha para que as pessoas tenham... que feche com chave de ouro, né? Todo o processo de favelização da raça humana. Acho que é mais ou menos esse é o termo correto. Sim, é interessante, está certo. Pode falar. Mas você acredita mesmo que Jesus foi um derrotado? Opa! Não é isso que ele quis dizer. Não entendi. Diz que essa imagem de um Jesus crucificado, derrotado numa cruz, foi criada por Constantino. Mas Jesus não foi crucificado, ele se deixou crucificar. Não é isso, mais ou menos? Olha, eu não vou discutir religião, tá? Porque eu não gosto de religião. Não, não é porque eu também estou discutindo, não. A gente está discutindo a questão da imagem do Jesus. Existem informações e estudos de que
o catolicismo romano veio lá do mitraísmo, né? E o mitraísmo, o Mitra, vamos dizer assim, era uma entidade que os romanos gostavam muito, né? E que era o deus para eles. E depois, quando o Império Romano começou a cair, 300 anos depois, né, esse imperador teve a feliz ideia de reinventar Jesus, e ele reinventou baseado em personagens egípcios, de outras partes do mundo, da Índia, do Oriente. Então ficou meio estranho. O que eu quis dizer quando eu afirmei que a imagem de Jesus na cruz é a imagem de um Jesus derrotado, porque essa é a imagem que favoreceu os reptilianos. Jesus não veio para a Terra para defender os judeus, para tirar os romanos de lá com a espada. Ele sabia que o reino reptiliano estava junto ao maior império daquele momento, que era o Império Romano. E eu não acho que ele era tão bonzinho. Então, assim, você colocar Jesus na cruz todo estrupiado, todo acabado, eu concordo com você. Ele deixou para que a imagem de Jesus, o fato, fosse marcado. E ficou marcado, tanto que ele mudou a história da humanidade, né? Eu vou falar o que entendo aqui, no que não estou discutindo religião de maneira nenhuma. Mas acredito que a crucificação, eu sinceramente não sei se... Eu acho que não tem nada a ver com o reptiliano, né? Mas a crucificação tem um significado muito maior. Cristo se deixou crucificar, pelo menos no pouco que eu entendo, na tentativa de tentar salvar a humanidade do pecado que vivia assolando a humanidade. Então, ele, na tentativa de... como ele era um grande avatar, um ser de luz, que veio trazendo palavras de consolo, né, e de libertação, ele se fez crucificar, ou seja, se deixou crucificar para que não houvesse mais a possibilidade de ter sacrifícios, né? O camarada não precisava mais oferecer sacrifício para poder se libertar do pecado. E aí o pecado você pode, sei lá, tipificar de várias formas possíveis. Você está falando dos sacrifícios animais, onde havia derrubamento de sangue, né? Não, eu estou falando do sacrifício mesmo humano. Da maldade predominante na época. Né? Vou falar de um jeito que você talvez entenda, na parte kármica da coisa. Entendeu? Eu não preciso mais me auto-sacrificar para que eu possa ter um perdão mais tarde. Jesus veio em prol do meu sacrifício, e ele se tornou um sacrifício que eu deveria fazer para poder me tornar, sei lá, mais aceitável perante as esferas mais evoluídas ou coisa parecida. Uhum. É da forma que eu vejo Jesus, entendeu? Por isso que eu acho que Jesus é um grande avatar, porque ele se sacrificou por toda a humanidade. Ele deu mais uma chance da humanidade poder, poder ser uma civilização mais evoluída, entendeu? Tanto moralmente como, sei lá, até mesmo a gente está fazendo uma transição, né, da terceira para a quarta dimensão. Eu acho que Jesus veio para fazer essa intervenção aí, essa mudança de entenderam mais ou menos o que eu... Sim, claro. Sim. Todas as vezes que os uranianos tocam no nome de Jesus e na participação dele, eles sempre colocam assim: ele foi o enviado do todo para que vocês soubessem das reais convicções do todo e de suas leis, tá? E curiosamente ele veio num lugar onde existia um império que tinha como símbolo um dragão, né? Isso não pode ser coincidência, vocês vão me desculpar. Passar esses conceitos
para aqueles cabeças de bagre que estavam lá e não entendiam nada do que ele estava falando. E que essa é a verdade. A gente não pode esquecer que aquelas pessoas não entenderam nada que esse cara falou. Por isso que, olhando um pouco a história, a gente lê ali, lê aqui, pega um livro aqui, pega um livro lá, a gente percebe que existia um outro objetivo. E esse objetivo maior, eu posso estar falando a maior asneira do mundo, e essa informação foi me passada pelos uranianos, que Jesus veio para ficar de frente com o mal. E existia um mal na Terra naquela época, entre os humanos, existia uma facção muito forte, reptiliana, atrás do Império Romano. Então não é coincidência que ele apareceu lá. E agora tenham certeza que esse Jesus, que o imperador recriou, não é o mesmo Jesus que veio para a Terra. Vocês podem ter certeza disso. Uhum. Alô? Alô, pode falar. Não, Ok. já falei. Ok, olha só, gente. Deixa eu ver aqui quanto tempo está. 2 horas e 20 minutos já de gravação. Uhum. Ô Chico, só para a gente finalizar aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Beleza? Aí, voltando de novo lá ao tema reptiliano, eu fiquei confuso em saber que você ficou meio indeciso, né, em relação à sua suposta reencarnação reptiliana. Isso. Eu quero trazer aqui uma coisa que eu queria trazer antes, mas não estava conseguindo falar. Pode falar. A questão da sua hipnose. Uhum. Quando eu entrevistei a Cássia, Isso. ela não falou o nome de ninguém, não tocou, não citou nomes, mas ela me falou que fez várias hipnoses com uma determinada pessoa e que no primeiro momento essa pessoa acreditava ser uma reencarnação reptiliana. Uhum. Logo depois essa pessoa passou a acreditar que seria uma reencarnação insetoide, né? Isso. Mas logo numa terceira, ou coisa parecida, uma terceira hipnose, essa pessoa chegou a uma outra conclusão, de que na verdade estaria aqui mais como observador. Uhum. Eu pensei logo em você, quando ela me falou, quando ela começou a falar sobre isso, apesar de não ter falado o nome, mas eu pensei logo em você. Não, sou eu mesmo. Uhum. Você, então, confessa que é você, né? Sim. Beleza. Opa. Mas explica pra gente o que é essa questão de ser observador. Você, então, não é uma reencarnação reptiliana, não é uma reencarnação insetoide, é um observador. Não, eu sou... É que tá. Eu entendia que eu era uma reencarnação de reptiliano, entendeu? Depois, numa outra vez, eu me vi como um insetoide, entendeu? Numa outra hipnose, né? Eu me vi com pés de formiga, com um pé não de réptil, né? Porque a hipnose, você não vê a sua cara, geralmente, você vê suas mãos e pés. Então eu vi que eu estava na frente de um inseto, de um cara que era uma formigona, e eu também era, né? E aí falou assim, essa aqui é a sua forma, né? Então eles falaram assim pra mim que eu não era só uma forma, eu podia ter várias formas. Então assim, ao mesmo tempo, por exemplo, agora eu sou humano, entendeu? Posso ter sido reptiliano e posso ter sido inseto também em diferentes vidas, né? Inclusive o Krakar fala muitas vezes como sendo uma pessoa fora de mim, né? Que emprestou a história para mim, né? Entendeu? Aí eu fiquei muito confuso. Aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Depois eu falei assim, por exemplo, assim, qual é a minha forma real, né? E aí ficou naquela confusão, você pode ser esse, você pode ser aquele, né? Agora, e agora eu já não entendo mais nada. Sinceramente, eu já não entendo mais nada, né? De repente chega um outro ser humanoide e fala assim, não,
você não é nem inseto nem reptiliano, você foi humanoide, você foi ET nórdico, você foi... Quer dizer, cada um que vem fala uma coisa, né? A questão é que, por exemplo, a função câmera que a Cássia se refere, isso independe de quem eu fui em vida passada. Eu tenho o extraterrestre, ele chipa a pessoa que aceita. No meu caso, eu aceitei de bom grado essa situação de ser chipado. E toda pessoa que vem falar comigo sobre esse assunto de ET, pelos meus olhos, pelo meu corpo, pelos meus ouvidos, pelos meus sentidos, transmite imediatamente para os extraterrestres. E os extraterrestres vão vendo se aquela pessoa tem alguma coisa a ver, tem algum interesse para eles. Então eu não sei se está mandando para reptiliano, para insetoide, para grey, para ET humanoide, eu não sei para quem está mandando, para um monte de ET diferente. Que, por exemplo, que nesse caso, pessoas que são reencarnações extraterrestres, ou que se encontrassem comigo, iam ser ajudadas a encontrar os seus respectivos mundos de origem, ou a se entender melhor, e que elas iam cruzar meu caminho, e que eu ia ser a câmera que ouve e transmite, né, o que eles estão falando para falar para aquela pessoa, né? Agora, por exemplo, realmente essa coisa de que se o Krakar é uma figura fora de mim e eu não sou reencarnação de reptiliano, ou se eu fui insetoide e reptiliano, os dois, e outra coisa, sei lá mais o que, entendeu? Aí geralmente eles não me explicaram bem e eu fiquei confuso, porque eu tinha acreditado no começo que eu era exatamente o Krakar, né? E aí eu de repente agora já não sei mais nada. Isso eu não coloquei no livro, isso foi depois do livro, né? Será que eu fui claro? Não, acho que não, né? Não, entendi. Mas a função câmera independe de estar trabalhando para reptiliano, ou para insetoide, ou para humanoide. Isso aí acontece não só comigo, isso acontece com qualquer pessoa que tem contato com ET. Contato com ET é contagioso. Você vai procurar a pessoa que mexe com ET, você acaba tendo contato. Porque eles acabam assistindo, se interessam por aquele indivíduo e vão para cima. Entendeu? Então isso não acontece só comigo, não sou só eu que sou uma câmera, outros também são. A pessoa que foi abduzida, que foi levada com frequência, foi trabalhada, ela se torna um transmissor e receptor de ET no mundo humano. Isso aí independe dele trabalhar para reptiliano ou qualquer outra coisa. Oi, tem mais uma questão, sua voz está sumindo aqui pra gente. Por favor. Você vê como é que essa gravação tá se dando, tá conseguindo ser feita. Nossa, é um som muito estranho, né? É muito louco isso, é uma coisa que não deve ser normal. É muito legal, vamos deixar, deixa rolar, vamos deixar. Lá, quanto der. Tem uma pergunta aqui pro Chico. Pois não? Diz assim, aqui no livro A Grande Sabotagem Reptiliana, nós temos um trechinho que diz assim: o poder da Terra está nas mãos das empresas, que dependem dos bancos, que dependem dos políticos, que dependem dos governos, que dependem dos países, que dependem de pessoas descuidadas e com muito medo. Porque pessoas com medo não questionam. E quando não questionam, buscam no anonimato uma paz que não existe. Porque todo o sistema é contra o ser humano. O sistema não quer que você acorde, não quer você equilibrado. Ele quer ter poder sobre você, para manipulá-lo como um ser de quinta categoria. Eles deixam você comer carne, porque sabem que assim você está no controle deles. Justificam a derrubada diária de florestas como receita positiva na balança comercial de seus países. Comam bastante carne, se viciem bastante em tudo que é prazeroso, evitem o equilíbrio e a vida em natureza. Vão para as grandes cidades, façam fortunas. Tudo isso é o que você aprendeu que é o certo, mas é o errado. E o Witzel diz assim: eu não os culpo por isso, porque vocês ainda são escravos dos métodos reptilianos de governar a Terra. Acreditem ou não, é assim que tudo funciona. A minha pergunta é: a raça reptiliana está muito representada, né, em todos esses aspectos que eu coloquei agora. O que é mais fácil, Chico, e interessante, né? Estar entre os humanos em pele humana
ou estar na Terra em pele reptiliana? Desculpa, não entendi. Não, uma coisa, porque assim, nós sabemos que os reptilianos usam aspectos carnais, e aí não é reencarnação, né? Estou dizendo de aspectos físicos para Por algumas horas, você quer dizer? Ou por quanto tempo? Para transitar aqui entre nós, né? Então, como eles estão na Terra, de certa forma, e eles, uma hora eles aparecem como humanos, e uma hora eles estão lá nas cavernas, sei lá onde eles estão, na dimensão deles como reptiliano, mas eles estão na Terra. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que deve ser mais interessante para eles? O que é mais gostoso? Estar em que pele quando estão na Terra? Bom, eu acho que eles não devem gostar de estar na forma humana. Porque eles acham o ser humano feio. Ao mesmo tempo, é engraçado que isso já ouvi falar bastante, se confirma, que o reptiliano tem atração sexual pelo ser humano, né? Que ele acha que é uma coisa delicadinha, gostosinha, mas boa para comer, literalmente. É engraçada, né? A né? relação reptiliano-humano. É boa para comer, literalmente, né? Para lamber, pelo menos. Mas, em suma, eu acho que eles devem... uma coisa que é muito divertida para quem é reptiliano é que eles têm poderes, né? Eles têm poderes mentais e tudo mais. Então, realmente estar no convívio humano é como tirar doce da boca de criança. Né? Então, assim, esse aspecto deve ser divertido. É divertido. Mas não é muito ético, né? Hã? É divertido, mas não é ético, né? Como eu disse pra você, né? O reptiliano é feroz. Entendeu? Eu não tô, na verdade, dando santidade entendeu? Entendi. Por exemplo, um reptiliano domina mentalmente um humano com um olhar. Entendeu? Um reptiliano, é muito difícil um ser humano. Tem que ser um ser humano de muita luz, muito forte, para um reptiliano olhar para ele e ele não dominar, não fazer, agora você vai fazer o que eu quiser. Né? Você vai falar o que eu quiser, você vai acreditar no que eu quero que você acredite. Sabe? Se um reptiliano quiser, ele faz um ser humano facilmente passar mal, ou adoecer, ou, entendeu? Ou obedecer, né? Então, nesse sentido, eu tenho certeza. Agora, por exemplo, eu imagino que o reptiliano é feliz no seu mundo reptiliano quando ele vem para a Terra. Quando ele vem para a Terra humana, ele se diverte nessa condição por umas tantas horas, deve gostar. Mas eu não sei se é isso que você está me perguntando. Não, era uma dúvida. Como eu nunca conversei diretamente com alguém ligado a essa raça, seja de que forma for, eu queria saber, você respondeu exatamente o que eu achava. Eles têm os grandes magos, né? O que as pessoas chamam de magia, ser um mago, né? Que é o poder de alterar a realidade, é exatamente ter uma força mental de extraterrestre. E o que seria a magia negra? Seria usar a força mental de uma forma incorreta, né? Então, nesse sentido, os reptilianos têm uma magia negra. Eles podem olhar para alguém e falar assim, transe comigo. E você não quer, mas ele faz você fazer. Entendeu? Ou então fala assim, me dê seu dinheiro, entendeu? E você dá, entendeu? Quer dizer, e deve ser engraçado, existem muitos que se divertem com isso, que tomam vantagem disso. E da mesma forma, trabalhe para mim, né? Trabalhe para mim, entendeu? Ou, por exemplo, ocupar as posições de poder. Por que ocupar as posições de poder? Porque eles vão galgando, né, facilmente, porque vão dominando as pessoas e fazendo elas abrirem os caminhos para elas, né? Que é aquela famosa coisa, né? Por exemplo, aquele cara que tem uma força que ninguém consegue impedir, né? Eu conheço pessoas que, eu não sei se elas são reptilianas ou não, elas nunca me falaram, mas elas são indestrutíveis. Elas fazem um monte de coisa e você não consegue fazer nada contra elas, por pior que elas sejam, né? Deixa eu entender como é que eu vou sair desse debate em relação a você, Chico. Pois não. Acho que a gente não precisa sair de nada, essa é uma conversa sobre o assunto. Não, mas para o leitor e para a pessoa, para os ouvintes, né, que estão... Não precisa ter um vencedor nesse sentido. Não existe vencedores nem perdedores, mas eu gostaria de sair desse debate com a nítida ideia de que ou você
está ligado com essa raça de forma a fazer vários livros sobre ela Não, é só esse. no futuro e contar mais detalhes, né? Se bem que eu acho que contar detalhe não é muito a praia dos reptilianos, que eles agem muito na sombra e no disfarce, né? Ou se você eu saio desse debate achando que você é um cara legal, um cara bem intencionado, que está sendo, de certa maneira, teleguiado aí por uma energia que você se aproximou por algum motivo que não sabemos e que talvez nem venha ao caso saber, e que isso é passageiro e que você até está saco cheio já desses reptilianos. Como é que eu vou sair desse debate? Com que ideia? Porque o leitor dos nossos livros deve estar fazendo a mesma pergunta. Olha, eu vou dizer para você o seguinte: o reptiliano, ele fala, né? Obediência e recompensa, quer dizer, você obedece, né? Você faz o que eu mandei. Então você vai lá, escreve o livro, fala, entendeu? Eles escolheram uma estatística. Quer saber para que existe esse livro? Não é para eu ganhar dinheiro. Esse livro existe para saber o que as pessoas pensam dos reptilianos. Por exemplo, eu recebi 600 e-mails, eu fui no programa de Jô Soares, eu recebi 600 e-mails em 2 dias. Imagina a riqueza estatística, e principalmente se eles podem captar intenções, o que estava energeticamente em cada e-mail, entendeu? O que eu recebi de carga, de pessoas dizendo: gostaria de ser reptiliano, sou reptiliano, acho que você é um cara sortudo por ser reptiliano, ou ao contrário, você é um demônio, eu te odeio, você é um charlatão, você é um otário, o reptiliano está te usando. Todas essas configurações, todas essas possibilidades, né, é um material, é uma amostra, né, um sample group riquíssimo, né, que deu para eles uma boa ideia do que está se passando, né? Por exemplo, existem esses caras como David Icke, tal, que falam que o reptiliano é malvado e tal, mas você ficaria surpreso de ver quantas pessoas gostariam de ter contato com o reptiliano, ou quantas pessoas gostariam de ser reencarnação de reptiliano a partir do momento que eu disse que eu era uma. Fala assim: olha, eu invejo você por isso. É uma loucura, né? Então você não pense que todo mundo fala assim: não, eles são do mal, eu tenho medo, eu não quero nada com eles. Não é bem assim. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, o livro foi um sucesso nisso, e se eu sou mesmo reencarnação de reptiliano ou não, acaba sendo até, na verdade, para mim é importante, mas do ponto de vista do leitor é secundário. O Krakar existiu, eu tenho certeza disso. Se sou eu ou não, se me foi implantado, ou se foi um projeto deles, eu nunca vou saber. Entendeu? Eu só vou saber depois de morrer. Entendi. Né? Que eu vou saber quem que vai me esperar do outro lado. Né? Eu não sei exatamente quem está me esperando. Né? Eu não sei se eu fiz uma... Eu sei que eu escrevi exatamente como... Mas, com toda pretensão, sem pretensão, como o Chico Xavier faria. Datilografei aquilo em 2 semanas e publiquei. E não há intenção de haver outro. O objetivo era aquele mesmo. Eu não sou um escritor profissional, não pretendo. Pode ser que venha a fazer se o cabedal de informação se acumular muito, mas eu não escrevi uma linha depois daquilo. Não, eu te pergunto isso porque, assim, para mim... Eu não sou de carreira, né? Escritor de carreira. Certo. Né? Eu sou um professor de inglês. Entendi. Eu sou publicitário. Então. Não, eu digo assim, né? Que, por exemplo, que meu objetivo não é escrever uma saga ou como fazer o Harry Potter, entendeu? Não, eu só estou perguntando isso porque, assim, eu acho que o compromisso de quem traz as informações, ele vai sendo, de certa maneira, testado e entendido com o passar dos anos. Então, para mim, para o meu nível de exigência, é pouco. São as informações que você trouxe. Eu acho que um compromisso com uma raça tão conturbada como essa, tão famosa, vamos dizer assim, e que acabou com certeza alterando aí os desígnios da humanidade nesse planeta, assim como outras raças também,
Eu, sinceramente, eu imaginava que eles fossem mandar pera. Tipo, vamos explicar, já que estão dizendo que nós somos isso, somos aquilo, nós vamos explicar. Mas você já disse que a intenção não é essa. Que a Não. intenção é apenas para saber assim, como anda a nossa fama por aí, né? Como é a receptividade desses humanos que se identificam ou que não se identificam. Eu acho pouco para uma raça tão ligada à raça humana, né? Eu acho que eles poderiam fazer mais. Por isso que eu perguntei se viriam outros livros, porque para mim existe um compromisso, né? Eu jamais iria escrever um livro com um comandante uraniano se não tivesse a continuação da história, porque assim, eles gostam de contar meias verdades, concordo. Só que comigo eu falei assim, se vocês querem trabalhar comigo, então vocês vão ter que tratar a coisa de uma forma global e de uma forma aprofundada. Eu não estou aqui de brincadeira. Você entendeu? Então, eu acho que essa atitude em relação a um contato extraterrestre, ou até mesmo de um outro ser humano, a gente tem que se impor para que não vire um boneco, tipo, ó, mandou, faz aí. Não vai ser Não, assim. mas é que assim, Fábio, funciona assim, olha. Eu tive aquela quantidade de experiência, porque é uma coisa que eles falaram para mim, sobre mim, né? Então o livro ele tem um conteúdo talvez pobre de não explicar. Mas as pessoas perguntam assim, Anunnaki é reptiliano? Quem são os famosos reptilianos? Reptiliano isso, reptiliano aquilo. Detalhes sobre a ação reptiliana na humanidade, eles não deram, eles simplesmente tiveram me dar um recado. Eles falaram assim, olha, isso é reencarnação de reptiliano, não sei o que, a gente gostaria que você escrevesse um livro, porque acho que estão nos denegrindo, então, por favor, faça isso, eu aceitei, né? Então, assim, na minha simplicidade, realmente com toda a simplicidade, sem nenhuma pretensão de explicar qualquer outra coisa. Não é do perfil deles dar muita explicação. Isso eu já sabia. Entendeu? Por exemplo, a Pamela Stonebrook, que falou que ela tem um marido reptiliano, o reptiliano vem transar com ela à noite, fala assim, você é minha esposa. Aí mostrou uma imagem pra ela, falou assim, noutra vida você era como eu te amo, você é gostosa, eu te adoro, mesmo sendo humano eu te quero. E ela sabe disso, ela só viu flashes da vida dela como reptiliana, e é aquela situação, que é onde o cara vem, o reptiliano vem e transa com ela à noite. Ela não sabe mais nada. Ela não sabe, por exemplo, você pergunta pra ela assim, o Anunnaki, não sei o que, eu não sei. Eles são de uma sociedade hierárquica onde cada um sabe o que tem que saber. Tinha dado saber isso e acabou. Entendeu? É muito passivo isso, na minha opinião. Então, você aperta parafuso. Você não é para saber para que a máquina serve. Entendeu? É do estilo reptiliano de ser. Entendi. É uma sociedade de hierarquia. Você obedece e faz o que tem que fazer. Perfeito. Entendi. E eles nunca vão chegar para mim e contar tudo para eu contar para a humanidade, se não tiver um motivo útil para isso. Não para satisfazer a curiosidade dos humanos. Porque eu volto àquela questão, né? Se eles não estão nem aí para nós, para que escrever um livro, né? Pois é. Eles escreveram para mim porque eles falaram assim, a gente foi injustiçado e quer uma estatística. Entendeu? Falaram assim, até que ponto pegou as histórias do Ike e tudo mais. Embora a gente esteja num país periférico, né? Não moro na Inglaterra, nada. Sim. Seria mais interessante se um dia, no futuro eles vão pegar um cara na Inglaterra para fazer isso. O David Icke está em turnê mundial, né? Não, mas seria interessante assim, eu tenho certeza que eles vão pegar outros que são reptilianos ou não, de verdade ou não, sei lá, em outros lugares do mundo para fazer o mesmo papel, como a Pamela Stonebrook. Entendi. A Pamela Stonebrook foi massacrada nos Estados Unidos. O sentimento antirreptiliano nos Estados Unidos é tão forte que a mulher teve que sumir. Entendeu? Porque assim, chamava ela de prostituta de Satã, mulher diaba. E ela se desligou, ela cortou, ela tinha Facebook, ela tinha um blog, ela fechou tudo. Tá certo. Ela falou, não quero mais falar disso. Entendi. A pressão é grande. Aqui não é. Aqui, por exemplo, aqui as pessoas acham legal. Eu acho que o Vital tá querendo falar com a gente aí. Pois não. Só que eu não tô ouvindo ele. Vital? Não. Pode continuar aí. Tudo certo. Não, é isso aí. É isso aí que eu tinha pra dizer. Ok. Então, finalizaram. Tem mais alguma coisa para?
Mais alguma pergunta, Chico, sobre o meu livro? Não, eu agradeço, foi bastante esclarecedor e eu quero dizer que o conteúdo do seu livro não é ofensivo para mim, nem dos reptilianos, tá tudo bem, tá? Legal. Embora eu acho que no fundo eles gostam meio assim, fale mal, mas fale de mim, entendeu? Não há por que você achar que eu fiquei enraivecido com aquilo, embora aquela parte tem partes fortes ali, Sim. mas tudo bem. Sim, tem partes fortes. Mas tudo bem. Ok. Bom, Tá. eu fiquei muito contente com esse encontro. Eu acho que quem nos ouviu, quem está nos ouvindo agora, vai sair desse encontro realmente com algumas ideias novas. Uhum. Talvez nossos livros esclareçam a um público e a outro, e a gente realmente está fazendo um trabalho para mostrar aspectos diferentes de uma mesma verdade. Esses seres existem. Eu não tenho nenhuma afeição por eles, não chego a ter ódio, como o Vital falou, mas assim, não tenho uma ligação de empatia para trabalhar com eles, e acho que a recíproca é verdadeira. E eu não confundo você com eles, eu acho que você está aqui, é um espírito humano encarnado, entendeu? Então, assim como eu não tenho 3 metros de altura e não sou azul, eu sou o Fábio e estou aqui. Mas eu sei o meu nome, sei minha origem, enfim. Então, eu acho que foi legal, foi muito legal. Acho que a gente manteve a elegância, né? Em respeito àqueles que nos ouvem, porque é um assunto tão pantanoso que eu acho que se a gente começar a partir para aspectos menores, todo mundo vai sair perdendo, e não é essa a intenção. Sim, é isso aí. Então eu passo a bola para você, Vital. Ok. Bom, então chegamos ao final, né? Esse assunto é muito vasto, né? Sim. Nossa, tá muito horrível. Mas olha, no microfone agora. Nós estamos aí com 2 horas e 49, quase 3 horas. Imagine o trabalho que vai dar essa edição. Acho que tá de bom tamanho. Mas olha só, isso é muito vasto. Eu acho que 3 horas é muito pouco para se falar sobre isso. Tem muito ponto que a gente não tocou. Né? Sim. Muita pergunta para ser respondida ainda. Mas eu acho que deixou bem claro a posição do Del, a posição do Chico em relação a essa temática reptiliana. Né? Muita gente vai concordar com o Chico e uma outra metade talvez concorde com o Del. Né? O importante é que trouxemos informações bastante relevantes em relação a essa temática, que aqui no Brasil é muito pobre. Eu acredito que seja bastante pobre. Né? Mesmo se tratando de uma raça negativa, né, Léo? É importante termos bastante informação sobre esse assunto. Até porque a gente tem que deixar a critério de quem está acessando essas informações. Opa! Sumiu. Os reptilianos. Alô? Oi. Você sumiu, Vital. Eita, tá difícil aqui para o reptiliano, tá bravo. Agora acabou a entrevista, não tá mais interessado em deixar continuar, é sempre assim. Você viu que até o barulho lá da nave sumiu, né? Voltou agora, aí. Você sabe que quando a Cássia foi gravar a minha entrevista, em partes mais fortes cortava a gravação. Olha só. Tem partes que só eu e ela ouvimos, e a gente não tem permissão para contar. Tá. Interessante isso. Estão me ouvindo agora? agora? Também aquelas coisas mais fortes que você gostaria de saber, eu também não posso falar. Eu percebi. Eu tenho limites. Eu percebi. Bom, gente, então é isso. Quem sabe a gente se reúna de novo para um novo debate falando dessa temática. Prazer. Okay. E perguntas dos ouvintes? Sim. Eu acho que as pessoas vão enviar e-mails aí com dúvidas, e eu estou aberto para responder qualquer uma delas. O pessoal que quiser pode acessar os meus sites, só me procurar lá no Google, que tem bastante referência. E eu agradeço a vocês por esse convite e por essa oportunidade. Ok. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Vital. Ok.
Bom, vou encerrar aqui a gravação. Espera aí. Pronto, tá salvo aqui. Bom, ficou legal. Foi legal. Tá como estourado, né? Mas aí você edita. Tá legal. Beleza. Tá. Muito obrigado, viu? Valeu. Teve participação direta dos reptilianos. Ou dos uranianos, ou dos gatinhos. Como é que chama o povo gato? Os felinos. Dentro de falha teve aí a participação dos uranianos. Isso. De alguém aí, de todos, né? Dos felinos, né? Foi por via satélite. Tá bom? Legal. Valeu, Ok. Chico. Boa noite pra vocês. Eu vou desligar agora. Boa noite, valeu. Valeu, obrigado. Tchau, Vital. Obrigado a todos. Obrigado. Chegou a hora de acordar. A grande sabotagem reptiliana. Saiba tudo o que eles estão fazendo com você. A grande sabotagem reptiliana. Chegou a hora de acordar. A grande sabotagem reptiliana. Prepare-se para ler o que nunca foi contado ao público brasileiro. A grande sabotagem reptiliana. É um livro polêmico que pode abrir os seus olhos. E mais uma obra do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Você precisa ler. À venda no site www.bookes.com e também no Clube de Autores e a Gbook.